palavra o vereador Tiago Carribeiro. Queria começar cumprimentando a cada um dos moradores da Muzema, sobretudo os moradores do condomínio Figueiras. Essa comissão, na figura do presidente, vereador Raimon, da vereadora Verônica, porque entendo que vinha brigando uma luta dura, mas praticamente sozinho. E quando vejo dois parlamentares do porte e da experiência, do Raimon e da Verônica, entrando nessa briga, fico mais feliz porque espero que a gente avance com os passos mais largos do que como a gente caminhava até aqui. A minha história na Muzema, quem me conhece, sabe que começou em 2012, vereador Raimon. Eu vou ser muito breve, eu não vou contar ela toda, mas foi minha indicação legislativa e depois, com muito orgulho, que nós começamos a obra do primeiro programa de Bairro Maravilha da comunidade. Isso tudo começou pelo descaso do poder público municipal, sobretudo, com a comunidade da Muzema. Lá as pessoas não tinham esgoto, as pessoas não tinham água, as pessoas tinham muita dificuldade quando chovia e quando fazia sol, ou porque era lama ou porque era poeira. O programa avançou e concluiu. Em 2018, eu alertei ao prefeito, então, Marcelo Crivella, que se ele não continuasse a fase 2, que pegava do sítio da estrada de Jacarepaguá até o final, passando pelo condomínio Figueiras, e fizesse a dragagem dos rios, eu fiz um alerta, inclusive, filmado pela TV Câmara em abril de 2018, na Comissão dos Rios da cidade do Rio de Janeiro. Estava presente também o rapaz que tem uma emissora de TV local lá na Muzema, que filmou também junto no dia. Nós fizemos um alerta que uma tragédia poderia acontecer. Se você caminhar até hoje, vereador Raimon, pelos rios da Muzema, vocês vão ver que eles estão completamente assoreados. Completamente assoreados. Muitas vezes o esgoto que essas crianças onde brincam nas ruas estão sobre os pés delas. Então a Muzema vive um caso de descaso do poder público muito grande. E aí fico feliz dessa comissão trazer aqui hoje um representante do Ministério Público, poder fiscalizador, uma defensora pública imbuída do desejo de ajudar esses moradores e de ter 3 vereadores que fiscalizam a prefeitura para que a gente possa cobrar ainda mais da prefeitura uma relação de mais proximidade. Desde que caiu os prédios no condomínio Figueiras e tivemos as fatais 24 vítimas, eu venho tentando que o prefeito Marcelo Crivella receba uma comissão de moradores. A Viviane, numa reunião lá no Morro do Banco, ela apareceu, soube que o prefeito estava lá, eu estava lá, cobrou junto comigo. E até hoje a gente não conseguiu que o prefeito Marcelo Crivella recebesse simplesmente uma comissão de moradores para narrar, sobretudo, a sua angústia. Essa aqui não é uma questão de política, não é uma questão de eleição. Isso aqui é uma questão de dignidade. Dignidade porque essas pessoas que estão aqui hoje, Raimon, estão lutando por tudo que têm, por tudo que construíram ao longo das suas vidas com muito trabalho. Dignidade porque foram submetidos ao jugo da sociedade e foram marginalizados, como em comparação com o poder paralelo. Mas aqui, está aqui, garçom do Porcão, dezenas de anos. Eu conheço pessoas que trabalham nos mais diversos condomínios da Barra da Tijuca e da Zona Sul. São pessoas sérias que, na maioria dos casos, têm mais de 10 anos de vínculo empregatício. Aqui não tem nenhum marginal, não. Aqui tem pessoas que estão lutando por tudo aquilo que construíram, mas estão lutando principalmente para ter um lugar melhor para se viver com as suas famílias. E aí é um ponto que leva a minha preocupação e sempre levou. E o que foi o que originou essa conversa desse último acordo celebrado, acho que pouco mais de 2 semanas, na sala de reuniões do prefeito Marcelo Crivella, sem a participação do prefeito. O procurador-geral do município, Marcelo, estava lá,
começou a reunião, depois ele se ausentou, mas deixou o doutor procurador, se eu não me engano, o Felipe, para nos acompanhar ao longo da reunião. O doutor Marcelo, que hoje representa o Sebastião Bruno, não estava presente, por isso talvez ele não tenha conhecimento de como o acordo foi celebrado, mas a Viviane e a Maíra estavam, junto com uma comissão, e eu também estava. Então, qualquer acordo que foi celebrado com a presença de um secretário de governo, que era o Sebastião Bruno, com a presença de um vereador da Procuradoria-Geral do município, eu confesso que tenho dúvidas que esse acordo deveria ser quebrado, porque seria de grande prejuízo para os moradores. Me leva a crer que esse acordo não possa ser quebrado, mas eu acho que a Maíra está certa. Se ele puder ser formalizado, talvez o procurador-geral possa responder essa questão para a gente, porque o que ali foi constatado foi o Sebastião Bruno, de um lado, dizendo que havia os laudos da GEO Rio e da Defesa Civil condenando a estrutura e o solo onde os prédios estavam, e não só os 6 prédios, mas dezenas de prédios. Havia do outro lado a comissão de moradores dizendo que já tinha um laudo que estava para ser entregue à mão deles com a assinatura de engenheiros com experiência e expertise no assunto, e uma preocupação de que ficasse para a prefeitura ser a juíza da questão. Então chegou-se a um acordo de que haveria uma empresa contratada, a mesma empresa que fez a avaliação estrutural da Vila do Pan, que também cedeu, uma empresa séria, segundo o Sebastião Bruno, a empresa com maior expertise no nosso estado, em questões estruturais, para fazer ali teste de carga, teste de solo, e saber, principalmente, se existia a possibilidade de reestruturação, de uma remodelação, para que os moradores pudessem continuar morando nos seus prédios. Esse acordo, espero que seja mantido. E pode ter certeza que enquanto eu for vereador, eu vou brigar para que ele seja mantido. Foi levantada a possibilidade de uma saída temporária, se caso fosse necessário, para a realização de algum... Eu não sou engenheiro, não conheço bem a questão de teste de carga, mas para uma realização de um teste ou outro que fosse necessário para não gerar risco a qualquer uma moradia. Mas seria uma saída temporária, não uma saída definitiva. Então esses foram os termos que foram tratados no acordo. Aí eu gostaria de saber, já estendendo uma pergunta, a Procuradoria e a Secretaria em conjunto, se é possível colocar esses termos no papel, ou se é possível, mais uma vez, ratificar esse acordo na presença de 3 vereadores, da Defensora Pública, de um promotor do Ministério Público e dos demais moradores que não puderam estar presentes naquele dia da reunião. São essas questões e contribuições que eu gostaria de dar. Mas já pedi também para que a gente não deixasse de alertar e atentar. Gente, se a obra do bairro Maravilha, parte 2, não for conclusa, não começar, são 3 milhões, a primeira foram 8 milhões, são mais 3 milhões. Todos os prédios que estão no condomínio Figueiras e naquela região continuam em risco. Em risco porque as chuvas virão no verão e poderemos ter uma tragédia se parecida ou até mesmo pior com o que nós já tivemos no passado. Então faço um alerta a essa comissão para que entre também nessa briga, a procurar o Ministério Público também, para que ela exija que a Prefeitura, que faz tantas obras emergenciais no nosso município, e ilegais, e algumas delas sem necessidade, que faça onde 24 pessoas morreram e dê segurança a essas pessoas para que elas possam voltar para suas moradias.